Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse capítulo é o capítulo 16, Teoria da Presciência, só que é o vídeo 318. Então, quando se fala na teoria da presciência, é lógico que é um assunto assim muito complexo. Quando aqui nós tratamos Kardec, nós já lemos e já tecemos pouquíssimos comentários a respeito, mas vale a pena voltar um pouquinho aqui na questão de número 3. Então, Kardec ele diz assim: se tal faculdade, mesmo restrita aqui na Terra, se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador? Então, olha só. Em que grau de potencialidade não existirá no Criador, que abrange o infinito? Então, nós sabemos que Deus é onisciente. Então, que pelo fato de ser onisciente, que tem conhecimento sobre todas as coisas. Então, será que Deus, ele enquadra-se na teoria da presciência? Será que Deus enquadra na teoria da presciência? Porque ele tem conhecimento sobre todas as coisas. O infinito, do princípio ao fim. Agora, nós sabemos que esse princípio e fim também é apenas termo. Porque não existe princípio para Deus. Existe princípio para nós, que desagregados dele um dia fomos. Mas desagregado, Luiz, sim, porque nele nós existíamos. Nele já existíamos. Então, nós temos que entender também que Deus é onipresente, que está presente em todas as partes do universo. Onipresente, que está presente em todas as partes do universo. Ele está presente em tudo, em sua criação. Deus também é onipotente, que pode tudo, que é todo poderoso. Então, onisciente, onipresente, onipotente, será que enquadra na teoria da presciência? É para se pensar, né? Por quê? Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Enquanto nós ainda nos encontramos a caminho da evolução, ele não. Então nós não podemos dizer que Deus
encontra-se na teoria da presciência, que Deus é presciente. Porque dizer que Deus é presciente, de certa forma, é ignorá-lo ou querer igualá-lo a todos nós. E você sabe quando que nos igualaremos a Deus? Nunca. Então Deus está além da presciência. É isso que eu quero dizer. Deus não pode ser a presciência, porque Ele está além da presciência. Todos nós que nos encontramos em processo de evolução, é lógico que sim, uns mais, outros menos, devido à desigualdade evolutiva. Então, dando sequência, na questão de número 9, Kardec continua dizendo assim: devemos, além disso, ponderar que essa percepção não se limita ao que diz respeito à extensão, que ela abrange a penetração de todas as coisas. Repetimos-lo, uma faculdade inerente e proporcionada ao estado de desmaterialização. A encarnação amortece-a, sem contudo a anular completamente. Porque a alma não fica encerrada no corpo como numa caixa. O encarnado a possui, embora sempre em grau menor do que quando se acha completamente desprendido. Então, Kardec aqui, ele nos esclarece. É óbvio que a depender também da evolução do espírito, da alma, porque o quadro ele é complexo devido à desigualdade evolutiva. Então, de acordo com a evolução de cada qual, existe aqueles que no corpo físico, devido à evolução, mas ele tem uma facilidade imensa de enxergar as coisas com os olhos da alma. E é óbvio que todo aquele que enxerga as coisas com os olhos da alma, ele visualiza, ele deslumbra horizontes além da imaginação e da compreensão daqueles que mal enxergam as coisas com os olhos da matéria. Como já dissemos, de acordo com a evolução, enquanto aqueles que enxergam as coisas apenas com os olhos da matéria,
ele não consegue deslumbrar horizontes espirituais, divinos, tanto quanto aqueles mais evoluídos. É natural que, como já dissemos nos vídeos anteriores, que aqui Kardec mesmo nos descreve, a respeito de tudo aquilo que sempre acreditamos, sempre fizemos o possível para transmitir a respeito do passado e do futuro. Até porque sempre tivemos a oportunidade de dizer que o passado e o futuro, ele não existe, a não ser para nós na condição de conceitos, na condição de termos, na condição de histórias, devido à nossa evolução de espírito. Até porque devido à nossa evolução. Porque o ser mais evoluído, como já dissemos em outros vídeos, eles entendem tudo como presente. Então Kardec continua dizendo assim: é o que confere a certos homens um poder de penetração que a outros falece inteiramente. Maior agudeza de visão moral, compreensão mais fácil das coisas extramateriais. Então aqui nós observamos, é o que confere a certos homens um poder de penetração nos elementos de Deus, que a outros falece inteiramente. Então, enxerga com os olhos da alma. Por que enxerga? Porque detém mais conhecimento, é mais evoluído, sabe lidar com os elementos. Menos inferior? Sim, obviamente, esse ser, ele não possui condições e capacidade de desenvolvimento, mas isso não quer dizer que ele um dia não sairá daquela situação. Só depende dele. O espírito encarnado não somente percebe, olha só, o espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito livre, e essa lembrança é como um quadro que se lhe desenha na mente. O espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito livre. Isso é
complexo. Por quê? Porque, como já dissemos, cada caso é um caso devido ao fato da desigualdade evolutiva. Então, não podemos generalizar, achando que 100% dos seres que no mundo de provas e de expiações, e de provas, nessas condições se encontram. Não. Existe uma desigualdade. Uns se lembram mais, outros se lembram menos, outros não conseguem se lembrar de nada. Outros nem conhecimento a respeito desses fatos ele possui. Né? Então, olha só para você ver. O espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito, né? Livre. Então, é aquele momento em que o espírito se vê no estado livre, tanto na matéria física quanto na erraticidade. Então isso é muito relativo. E essa lembrança é como um quadro que se lhe desenha na mente. Na encarnação, ele vê, mas vagamente, como através de um véu. No estado de liberdade, vê e concebe claramente. Como já dissemos, isso é relativo, né? Ou complexo. Porque cada caso é um caso. Não podemos dizer que 100% da humanidade se enquadra nesta questão quando aqui se trata de recordação. O princípio da visão não lhe é exterior, está nele. Então olha só para você ver, o princípio da visão não lhe é exterior, está nele. É essa a razão porque não precisa da luz exterior. Por efeito do desenvolvimento moral, alarga seu círculo das ideias e da concepção por efeito da desmaterialização gradual do perispírito. Este se purifica dos elementos grosseiros que lhe alteravam a delicadeza das percepções, o que torna fácil compreender-se que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. Então, olha só para você ver que maravilha. O que torna fácil compreender-se que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. Então, é algo que se desenvolve gradativamente de acordo com o grau, a evolução do indivíduo. Precisando também dizer de acordo com a aptidão do ser
porque não são todos que têm a mesma aptidão. Como, por exemplo, tem uns que têm aptidão pela psicografia, outros pela vidência, outros pela materialização, desmaterialização, e assim sucessivamente. Mas é preciso dizer também que o espírito evoluído, devido ao conhecimento amealhado no decorrer do tempo, isso não quer dizer numa só existência. No decorrer do tempo de sua evolução, trilhões de bilhões, trilhões de anos, luz, é natural que esse ser, ele não só amealha, ele não só conquista, como também ele trabalha muito perfeitamente com estas faculdades. Na questão de número 10, Kardec continua o tema: o grau da extensão das faculdades do espírito é que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. É o que nós estamos tentando dizer aqui. O grau da extensão das faculdades do espírito é que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Não é? O grau evolutivo do indivíduo. Então, se o indivíduo ele é mais evoluído, é óbvio que tem ele domínio sobre certas aptidões, domínio sobre certos elementos. Menos evoluído, mais dificuldade ele possui. Mais dificuldade ou condições nenhuma ele tem para desenvolver aquelas faculdades, aqueles elementos. Capacidade nenhuma. Não é a mesma coisa, por exemplo, você busca uma faculdade, 6 anos de medicina, 2, 3 anos de residência. É óbvio que você, depois de então, você consegue prescrever uma receita, você consegue prescrever um medicamento só ali dialogando com o paciente. Enquanto eu, que não passei pelo que você passou na faculdade, não terei condições nenhuma de fazer o que você faz. Então, é uma questão de conhecimento da matéria. Essa aptidão, todavia, não é corolário forçoso do desenvolvimento da inteligência. A ciência vulgar não o dá tanto assim
que há homens de grande saber tão cegos para as coisas espirituais, quanto outros o são para as coisas materiais. São-lhes refratários, porque não as compreendem, o que significa que ainda não progrediram em tal sentido, ao passo que outros de instrução e inteligências vulgares as aprendem com a maior facilidade, o que prova que já tinham de tais coisas uma intuição prévia de vidas passadas. É para estes uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam, quer na erraticidade, quer em suas existências anteriores, como alguns têm a intuição das línguas e das ciências de que já foram conhecedores. Mas é lógico, trazendo-se de existências passadas. Agora, é natural que, pelo fato de trazer de existências passadas, o espírito ele dá sequência àquele estudo, àquelas matérias, através das aptidões que ele optou. Então vamos para o próximo vídeo.